Pastor Alexander! É assim, quase que caiu até o microfone aqui. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, minha querida Josiane, como é que você está? Tudo bem? Bem, com a graça de Deus estamos bem. E aqui agora a palavra é toda sua, pastor. E desde Glória a já Deus. agradeço em nome da nossa família a vossa oração. E creio que o senhor viu a historinha da igreja que a Madeira cresceu. Sim, sim. Glória a Deus. Um testemunho vivo da manifestação do poder de Deus, um testemunho vivo da presença do Espírito Santo agindo na terra. E toda vez que nós ouvimos um testemunho como esse, nós somos grandemente edificados. Porque o testemunho, ele tem o objetivo de nos edificar. É importante, e aqui já fica uma instrução para todos nós. É importante que nós compartilhemos aquilo que Deus faz em nossa vida. Porque o testemunho edifica. O testemunho aumenta a fé. O testemunho fortalece e traz esperança. Nós não podemos simplesmente reter, guardar para nós aquilo que Deus faz. É claro, existe o momento certo para compartilhar. Muitas pessoas compartilham antes da hora. E qual é a hora certa? É o momento em que Deus já cumpriu o propósito e já liberou a bênção. Durante o processo, não devemos abrir publicamente, apenas pedir para pessoas específicas direção de Deus em oração. Então, há um tempo certo para o testemunho, assim como há um tempo certo para o processo. Existe o processo e existe a vitória. Hoje, é muito importante nós entendermos o tempo certo para nos posicionarmos. Durante o processo, nós clamamos. Após o processo, nós compartilhamos. Durante o processo, nós buscamos ajuda. Depois do processo, nós ajudamos. Então, cada um de nós precisa entender o momento que está vivendo. Até quando Josiane compartilha os seus pedidos de oração, ela o faz com total direcionamento. Lembro-me quando ela dizia, ore, pastor, por papai e por mamãe que não estão bem. Era um tempo de buscar reforço em oração. Depois veio titia que não estava bem. Foi um tempo de buscar reforço em oração. E existe ainda uma outra situação em off, um impossível, que ela já tem colocado diante de Deus em oração. Mas não é hora de compartilhar. Porque o momento de compartilhar é depois do processo. Hoje, a história daquela igrejinha onde a Madeira cresceu, já podemos compartilhar o testemunho, porque o processo foi concluído.
aquela geração lá de várias décadas atrás já cumpriu o propósito. É claro, desejamos que aquela igrejinha seja restaurada para que fique um registro histórico do que Deus fez. Mas, espiritualmente falando, aquele processo já foi concluído. Então, fica o testemunho. Mas não caia no equívoco de falar enquanto o processo não terminar. Não cometa esse deslize. Não fale antes do processo terminar. Aleluia, glória a Deus. Durante o processo, eu clamo e peço ajuda. Depois do processo, eu adoro, eu proclamo e ajudo outros. Glória a Deus. Você entende que existe um tempo determinado por Deus para cada propósito debaixo dos céus? Aliás, a Bíblia nos diz isso exatamente no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Existe um tempo determinado por Deus para cada propósito debaixo dos céus. Glória a Deus. Será que hoje, antevéspera de Ano Novo, penúltimo dia do ano, último culto online de 2025, você consegue entender em que fase você se encontra? Você está na fase do processo ou está na fase do cumprimento do propósito? Veja, quando Deus chama Israel para retirá-los do Egito, existe um processo até a terra prometida. Durante o processo, é claro que eles foram imprudentes, eles foram extremamente duros, e eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, e eles prolongaram o processo. O processo durou 40 anos. Até que aquela geração dura, de coração duro, fosse consumida no deserto e seus descendentes entrassem na terra da promessa. Então, entre o chamado e a promessa, tem o tempo do processo. E no tempo do processo, eu preciso permanecer. Eu preciso perseverar. Eu preciso ser forte. E não posso parar de lutar. É interessante, porque quando Deus ele fala com Josué, todo mundo conhece a história de Josué, e há um momento específico na vida de Josué em que Deus fala com ele para animá-lo. Este é um texto muito conhecido da palavra de Deus, e eu quero aqui pontuar com você alguns detalhes desta palavra. Josué capítulo 1 diz que Deus fala com Josué e o anima. Josué estava desanimado. E agora a gente vai entender por quê. Vem comigo, presta atenção. Quando Deus chamou o povo do Egito,
usou Moisés para libertar o povo, enviou as 10 pragas. Você conhece a história. E o povo foi livre. O povo sai do Egito. O povo vai na direção da promessa, mas o povo se corrompe. É aquela velha história. O povo sai do Egito, mas o Egito não sai do povo. Entende? O povo sai do Egito, mas o Egito não sai do povo. Eles chegam ali à margem do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, e já começam a murmurar. Moisés, não havia túmulo suficiente para nós no Egito? Viemos para morrer aqui nesse deserto. E Deus, de uma maneira maravilhosa, usa Moisés mais uma vez, divide as águas do Mar Vermelho, o povo atravessa o mar, e os seus adversários, os soldados do faraó, são engolidos pelas águas do Mar Vermelho. Aí eles atravessam, entoam o canto da vitória e começam a caminhar pelo deserto. Não demorou muito, Moisés foi até o Sinai e subiu o monte para receber as tábuas da lei. Como Moisés se demora 40 dias e 40 noites, o povo se corrompe. Começam a adorar um bezerro feito por Arão, uma imagem toda coberta de ouro. Nem sempre ter riqueza é uma virtude. O povo sai do Egito com os despojos do Egito. Eles levam ouro, prata, bens, animais. E aqui você já tem uma prova de que não fizeram um bom uso daquele ouro, mas usaram aqueles adereços de ouro para derretê-los e fazer uma imagem e adorá-lo. Quando Moisés desce do monte, trazendo as tábuas com a lei, escritas pelo próprio Deus, os 10 mandamentos, ele vê o povo corrompido, o povo em idolatria, o povo em pecado. E então, ele quebra as tábuas, ele se indigna, ele faz separação entre quem está com Deus e quem não está. Há uma grande confusão, há uma grande contenda, uma grande peleja no meio da congregação. Os levitas, então, eles inclusive atacam aqueles que se rebelam contra Deus. Existe derramamento de sangue. E então Deus fala com Moisés. Moisés, esse povo é duro. Nós estamos passeando aqui pela palavra, ok? Êxodo 14, depois Êxodo 32, 33, eu vou chegar em Êxodo 34, e depois nós vamos adiantar e chegar em Josué capítulo 1. Então Deus fala, Moisés, agora é Êxodo 33. Eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou livrar vocês dos seus inimigos e vou dar a terra prometida para vocês. Mas eu não vou com vocês. Isso é Êxodo capítulo 33. Eu não vou com vocês. Porque esse povo é duro. É um povo de dura cerviz. E Moisés fala, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça subir daqui. Eu tenho aqui a referência de um homem que entendia de processo.
Porque no meio do processo, Moisés queria a presença. No meio do deserto. Deus está falando, eu vou dar a terra. O meu anjo vai à frente. Vocês vão herdar. Eu vou livrar vocês dos inimigos. E Moisés fala, eu não estou de olho na promessa. Eu estou de olho na presença. Muitas vezes, Josiane, tem gente que, porque está no meio do processo, abre mão da presença. Porque está de olho na promessa. Não negocie, não. Nem a promessa substitui a presença. Moisés era um homem que entendia de processo. Ele fala, Senhor, ó, e interessante, o capítulo 33 de Êxodo fala que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Entende o nível de presença? Você entende o nível de presença? E é interessante que nesse mesmo capítulo 33 de Êxodo, já aparece um posicionamento claro de Deus em relação a Moisés, quando ele diz que conhecia Moisés pelo nome. Você sabe que Deus te conhece pelo seu nome? Deus, ele conhece cada filho pelo seu nome. E é interessante que no mesmo capítulo 33 de Êxodo, já aparece a figura de Josué, no versículo 11, dizendo que Josué era servidor de Moisés e nunca se apartava do meio da tenda. Ele sempre estava, Moisés estava falando com Deus e Josué do lado da tenda. Moisés fez o seu discípulo Josué também entender que no processo o que importa é a presença. Glória a Deus. Êxodo 33, 11. É clara a palavra de Deus que diz, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Aleluia. Você entende que eu preciso da presença durante o processo? Porque quem não tem a presença não suporta o processo. Por isso, essa geração, aí vai chegar o capítulo 34 de Êxodo, a revolta de Corá, onde Deus abre a terra e engole um tanto de gente. Corá, Datã, Abirão e companhia limitada. Que se rebelaram. Um povo duro. Que não estava disposto a buscar a presença. Mas que estava impaciente para herdar a promessa. Tem gente que está tão impaciente para receber a promessa que desiste da presença. Quer um exemplo? Esaú, filho de Isaac, neto de Abraão, primogênito de Isaac e, por direito, herdeiro da promessa. Mas espera aí, você já ouviu falar no Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú? Ou você conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque o Deus de Esaú foi negociado. O direito dele, a sua primogenitura, ele negociou. Ele abriu mão. Ele trocou. De que me vale a primogenitura se morro de fome? Dá-me aqui esse prato de lentilhas.
Glória a Deus, glória a Deus. Repito, quem não tem a presença não suporta o processo. Na hora da fome, e você sabia que você vai ter fome? Esaú estava com fome. E ele trocou. Ele preferiu saciar a fome ao invés de ficar com a presença. E passou a bênção para Jacó. Que mais tarde, quando é abençoado por Isaac, precisa fugir, se esconder de Esaú, você conhece a história. Mas quando Esaú chega para ser abençoado, o pai dele diz, eu já abençoei o seu irmão. Mas não tem nenhuma bênção para mim, pai? Não, você vai servir o seu irmão. E a Bíblia diz que Esaú chorou amargamente. Quem não suporta o processo porque negocia a presença, vai chorar amargamente. Mas preste atenção, mais tarde, Jesus tem fome. Quando Jesus é batizado por Batista no Jordão, em seguida se abre os céus, o Espírito Santo vem sobre a forma de uma pomba. A voz do céu diz assim, este é o meu filho amado em quem me alegro. Então o Espírito Santo pega Jesus e leva para o deserto para ser tentado. E ele nada comeu nem bebeu por 40 dias e 40 noites. E após 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Jesus tem fome. E quando ele tem fome, Satanás chega. Você vai ter fome. Esaú teve fome. Jesus teve fome. E quando Satanás chega perto de Jesus com fome, que Satanás espera você ficar com fome, ele não vem quando você está de bucho cheio. Ele vai esperar você ficar com fome, e quando você estiver com fome, ele vem e fala, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não vim ao mundo para saciar a minha fome, eu vim ao mundo para fazer a vontade do meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Quem entende de processo não negocia a presença. Eu vou repetir. Quem entende de processo não negocia a presença. Jesus não negociou a presença. Porque Jesus tinha poder para transformar aquelas pedras em pães. Mas não era esse o propósito. Tanto é que quando... Olha a diferença. Esaú negociou e chorou amargamente. Jesus não negociou e foi servido pelos anjos. Percebe a diferença? Você vai ter fome. Eu vou ter fome. Josiane vai ter fome. Mas a questão é, na hora da fome, você fica com a presença ou você vai abrir mão da promessa? Porque não entende de processo. Glória a Deus. Pois bem, Deus então, por causa da intercessão de Moisés, desiste de não ir com o povo e vai. Deus fala, eu não quero ir mais com vocês, não. Mas Moisés fala, se o Senhor não for, também não quero ir. Porque eu prefiro o processo com Deus do que ficar de olho na promessa sem Ele. Mas eu vou dar a terra, mas eu quero a presença. Eu quero a presença. Quando Davi peca, o Salmo 51, ele diz isso com muita clareza.
Ele diz, Senhor, não retire de mim a tua presença. Você entende a diferença entre Saul e Davi? Saul podia suportar ficar sem a presença. Tanto que Saul reina por 40 anos sobre Israel. Em 2 anos ele tem a presença, 38 não. Sabia disso? Ele reinou 38 anos sem a presença. Não é à toa que tinha até espírito maligno da parte de Deus que o atormentava. E aí precisava o menino Davi tocar para acalmar o homem. Mas Davi, que também cometeu inúmeras atrocidades, assassinou, adulterou, etc., ele não foi rejeitado como Saul, porque ele não abriu mão da presença. Saul foi rejeitado porque abriu mão da presença. Davi não foi rejeitado. Davi arcou com as consequências dos seus pecados, isso é fato. Não construiu o templo, a espada não saiu de suas mãos. Deus levantou da própria casa dele alguém contra ele, Absalão. Houve contenda. Amnon estuprou Tamar. Absalão matou Amnon. Mais tarde, o exército de Davi mata Absalão. Ainda mais tarde, o primogênito de Batseba morre. No meio de todo esse processo, Davi diz, Senhor, eu estou entendendo o processo, mas eu não abro mão da presença. Então Deus vai falar com ele e diz, eu vou fazer, não por você, mas através do seu filho Salomão, o templo será construído. Aleluia. Glória a Deus. Glória Quem a Deus. entende de processo não abre mão da presença. E então, Moisés entendia de processo. Vocês estão entendendo que nós estamos aqui fazendo um passeio pela palavra de Deus? Moisés entendia de processo. E ensinou isso para Josué. Passaram 40 anos. Finalmente, às margens do Jordão, Deus recolhe Moisés com 120 anos de idade. Mas Moisés passa a direção para Josué. Deus escolhe Josué e Moisés abençoa Josué antes de ser recolhido. E então, Josué já tinha vivido todo um processo de 40 anos ao lado de Moisés. Só que agora, no capítulo 1 de Josué, a Bíblia diz assim, que Deus fala com Josué, dizendo, meu servo é morto, meu servo Moisés é morto. Mas agora você fará esse povo herdar a terra que por herança eu prometi aos vossos pais. Agora é com você, Josué. Então, Josué, ele se vê diante de um momento de posicionamento. Porque ele viveu um longo processo de 40 anos, ele atravessou o deserto, ele ao lado de Caleb são os únicos que saíram do Egito adultos e entraram em Canaã. Todos os demais adultos que saíram do Egito não entraram na terra prometida. A exceção de Josué e Caleb. Então Josué já saiu do Egito adulto e passou por todo o processo. E ao lado de Moisés aprendeu a perseverar na presença. Por isso eu fiz questão de mencionar Êxodo 33, no qual diz a palavra que Josué, servidor de Moisés, não se apartava da tenda. Ele já estava ali do ladinho de Moisés, sempre diante da presença. Naquele momento, Deus não falava com Josué. Falava com Moisés, face a face, como quem fala com amigo. Mas Josué estava do lado ali, na porta da tenda. Tô aqui, ó. Tô aqui pertinho, ó. Ó, não é comigo ainda, mas eu tô aqui. Eu quero a presença. Eu entendo que eu preciso da presença. É na presença. Eu não abro mão da presença.
Depois que Moisés morre, aí Deus vai falar com quem? Com aquele que muitos anos atrás já estava na porta da tenda. Aí chega a vez de Deus falar com Josué. E eu acho lindo quando o texto diz que Josué, ele era servidor de Moisés. Josué, capítulo 1, versículo 1, começa com essa fala. Josué, servidor de Moisés. Ele aprendeu servindo. A essência é o serviço. Glória a Deus. Ele aprendeu servindo a Moisés. Que a presença se conquista durante o processo. Aí Deus vai falar com o servidor de Moisés. Agora é com você. Deixa eu te explicar uma coisa, Josué. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei com você. Ninguém poderá resistir todos os dias da sua vida. Deus não garantiu que ele não teria inimigos. Pelo contrário. Mas disse que ele não seria vencido. Você vai ter inimigos, mas ninguém poderá te resistir. Porque como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia. Todo lugar em que você pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Só que aqui começam algumas instruções. Não se afaste do livro da lei. Medita nele de dia e de noite para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto está ordenado. A lei escrita por Moisés. Que Josué estava do lado enquanto ele escrevia. Mas seja forte e corajoso. Aleluia. Gosto da outra tradução que diz: esforça-te e tem bom ânimo. Porque você fará esse povo herdar a terra. Não tenha medo. Porque o Senhor será contigo por onde quer que você ande. Aleluia. Mas tudo isso, Deus está dizendo o quê, Josué? Olha lá. Tem que atravessar o Jordão. Você assistiu quando eu abri o mar por meio de Moisés. Agora, por meio de você, eu vou abrir o Jordão. Quando chegar na terra, tem Jericó, para começar. Para começar, uma cidade fortificada, cercada por muralhas. Mas eu serei contigo. Glória a Deus. Aleluia. O processo que você viveu até aqui foi com Moisés. Agora o processo é com você. Mas eu te prometo, não se afaste do livro. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não olha nem para o lado. Vai firme. Porque agora o processo é com você. Aleluia. Mas eu te garanto que se você for fiel, eu serei contigo no processo. Glória a Deus. Como eu fui com Moisés no processo e você estava junto, eu serei contigo no teu processo na conquista de Canaã. Aleluia. Deus estava garantindo, eu serei contigo. A minha presença será contigo. Glória a Deus. A minha presença será contigo. Será que você está percebendo que Deus está abrindo um novo ano para você viver o processo na presença? Glória a Deus. Tem gente que está cheio de planos para 2026. Eu tenho só um. Eu quero a presença. Porque com a presença eu suporto o processo. Eu só quero um único objetivo. Eu quero a presença de Deus. Porque se não for na presença, eu não quero 2026, fica em 2025 mesmo. Tem gente cheia de planos. Mas e a presença? Imagina,
Ah, terra prometida, o camarada já está até fazendo o projeto da casinha que ele vai construir no lote que ele vai herdar na terra prometida. Não tem problema, mas e a presença? Mas e a presença? E não pense que foi diferente com Josué. Moisés teve a coragem para encher a paciência dele. Moisés teve a Acã. Você vai ter problema. Aliás, Jesus garantiu, João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo. Aleluia. Jesus nunca prometeu que não teria problema. Ele prometeu que estaria conosco. Glória a Deus. Mateus 28, 19 e 20, Jesus vai dizer assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não prometeu a ausência de problemas. Ele prometeu que estaria conosco. Ele garantiu a presença. E tem gente que quer somente a promessa. Mas a presença é que me leva para a promessa. Imagine hoje. Eu já estou caminhando para o final. Não se preocupe, não vamos para fazer vigília hoje. Imagine, quando Moisés chega, tem que abrir o mar vermelho. Quando Josué chega, tem que abrir o Jordão. E agora que você chegou, tem que abrir 2026. Qual vai ser o seu comportamento depois do ano novo aberto? Vai com presença ou sem presença mesmo? Preste atenção. Quem entende de processo não abre mão da presença. Você vai chegar para mim, Alexander, mas peraí, que eu estou no meio de um monte de processo. Tá bom. Nós estamos aqui já numa discussão longa aqui, né, Josiane, sobre papai, mamãe, titia, etc. No meio de um monte de processo, mas convictos na presença. Aleluia. Então eu quero desafiar você Glória a Deus. a olhar para 2026 não como um verdadeiro foco de promessas, mas de presença. Aleluia. Eu fico... Tem um homem na Bíblia chamado Enoque. Já ouviram falar? Tem 3 versículos falando sobre ele na Bíblia. 3. Só que não é sobre o que se fala dele, mas é sobre o que ele viveu. Porque a Bíblia diz que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Você entende o nível de presença? Você vai caminhando com Deus a tal ponto que de repente você e Deus são tão íntimos que você some da terra. Foi o que aconteceu com Enoque. Ninguém sabe, ninguém viu. Sumiu. Sumiu aonde? Na presença. Glória a Deus. Na presença. Que tal se perder na presença de Deus? Tem gente que fala, estou perdido, então se perca na presença de Deus. Perca-se na presença de Deus. Porque quem entende de processo não abre mão da presença. Aleluia. Hoje, há pouco mais de 24 horas do ano novo, 25 agora para ser exato, né? Falta um dia e 1 hora, são 23 horas do dia 30, então tem mais 1 hora do dia 30 e as 24 horas do dia 31, do nosso horário de Brasília. Estamos a 25 horas do novo ano. E aí? Com a chegada do novo ano,
Você está focado na promessa ou na presença? Há um texto muito conhecido que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Lembre-se dessas palavras do profeta Jeremias. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. O próprio Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Cada um de nós precisa buscar a presença e não focar na promessa. Lembre-se das palavras de Moisés: Senhor, não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Quem entende de processo não abre mão da presença. Que Deus abençoe. Feliz Ano Novo. Que Deus traga em 2026 mais da sua presença sobre todos nós. Em nome de Jesus. Pense nisso. Reflita sobre isso. Pastor, Deus foi um presente de Deus nas nossas vidas, que tem sido um ombro amigo nos momentos bem difíceis, Josiane Valério. E realmente é como ele falou, nós temos que ter direcionamento de Deus em tudo, até na questão de pedir oração a alguém. E realmente, quando alguma coisa acontece, na hora vem a voz de Deus. São poucas as pessoas, mas dentre elas é o pastor Alexander, que Deus sempre me pede para ser uma força. Gostei do cenário novo, ficou bonito, ficou bem moderno, bem bacana. Pastor, isso foi um milagre de Deus que recebemos no dia 1º de dezembro. Foi uma surpresa tão grande que eu passei 30 minutos contados, chorando, sem acreditar. Esse local aqui tem uma história tão linda dos processos de Deus e da presença principalmente dele nesse lugar. Uma das frases que a minha mãe veio e falou: esse quarto é na casa dos meus pais. Aqui atrás é a sala. E minha mãe, quando entrou aqui, ela disse assim: minha filha, não é todo mundo que entra aqui. E teve um irmão também que veio de fora e disse: irmã Josiane, esse lugar é um lugar de Deus. É o lugar que Deus nos dá respostas. É o lugar que Deus mostra o quanto é bom tê-lo cada dia mais perto. Quando eu chego aqui, eu esqueço do mundo, eu esqueço de tudo. Me amo. Eu chego aqui 18h30, no meu quarto, da minha casa. Porque a presença dele, não que não esteja nos demais cômodos da nossa casa, mas aqui é especial. E eu louvo a Deus por este culto que nasceu do coração de Deus, que ele colocou no meu coração. E Deus tem me apresentado pessoas de Deus. Então eu agradeço. Aí esse cenário surgiu aos poucos. E esse aqui foi uma bênção que Deus deu no dia do meu aniversário. E quando foi essa madrugada, ele tocou o meu coração para fazer esse vídeo.
com todos os detalhes, é ele que direciona, pastor. Isso é para quem crê. Quem me conhece pessoalmente sabe. Ele me direcionou em todos os detalhes disso aqui, que eu não sei nem fazer. A história da igrejinha, ele que tocou no meu coração para apostar e mostrar que ele é Deus. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque Josiane fala, meu Deus, falha. Às vezes eu digo a Deus, eu não sei o que tu fez em mim, mas o meu amor a ele, diante dos meus erros, é muito grande. Eu não sei se dá para passar o que eu falo, o que eu sinto, através de uma rede social, não sei. Mas ele sabe que todos os dias eu digo, Deus, me perdoa. Mas me ensina e me deixa que a tua presença seja grande na minha vida. E se eu falando hoje a respeito de presença, é isso que eu anelo todos os dias. Antes de abrir meus olhos, eu já sinto a presença dele. Do meu lado. E dando graça para suportar mais esse gigante do dia a dia. Fique à vontade. Que lindo poder desfrutar desse momento e participar dessa história. Eu sou grato a Deus. E é muito especial ver a presença de Deus na sua família. É muito lindo poder sentir essa presença que vocês carregam. Então, a minha oração é que vocês continuem e que o legado da igrejinha que a Madeira cresceu possa permanecer vivo. O legado não é sobre o prédio. O legado é sobre a presença. Porque o que faz um pedaço de madeira crescer? A presença. Não é. Desde o momento em que o véu do templo se rasgou, Deus, ele veio habitar em nós. Nós somos o templo onde habita Deus. A presença está num lugar quando alguém que carrega a presença está naquele lugar. Aquele prédio que se encontra deteriorado, ele fica cheio da presença se pessoas que carregam a presença entrarem nele. Mas quando essas pessoas saírem, a presença também sai. São apenas paredes. Mas nós carregamos essa presença. Eis o motivo pelo qual o inimigo nos odeia. Porque nós carregamos a presença. Glória a Deus. Então, quando você estiver desanimado, triste, chateado, cansado, não se aveste, não. Não se aveste, não. Você carrega a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lembra quando Pedro e João, na hora da oração da hora nona, foram para o templo e depararam-se com um paralítico? Não era sobre eles. Porque Pedro, ele diz claramente, cheio do Espírito Santo, ele fala, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. E o que eles tinham? Presença. Em nome de Jesus, isso é só para quem tem a presença. Glória a Deus. Em nome de Jesus, levanta. E diz o texto
Atos capítulo 3, que Pedro estendeu a mão direita, tomou aquele homem e o pôs de pé. Aleluia. Glória E a pela Deus. primeira vez ele se firma nos seus artelhos e se coloca de pé. Glória a Deus. Sabe por que tem poucos milagres acontecendo na igreja hoje? Porque o que faz um milagre é a presença. E hoje está faltando presença na igreja. Na igreja, pessoas. Não na igreja, templo. Igreja somos nós. Está faltando presença na igreja. Por isso, os milagres são tão poucos. E tem muita gente por aí, Josiane, dizendo que quer viver milagres em 2026. Tudo bem. Mas para viver milagres, tem que estar cheio da presença. É. Porque quem está cheio da presença, vive milagres. Glória a Deus. Você está disposto a viver milagres? Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que fala, pastor, ore por mim, porque eu preciso de um milagre. Não tem problema nenhum nós orarmos. Mas milagre é para quem está cheio da presença. E aí eu preciso dizer para a pessoa, mas peraí, você também está orando? Porque tem gente que ora, ó, você ora por mim, eu nem oro. Você já ora mesmo? Você acha que vai acontecer algum milagre assim? Milagre é para quem está cheio da presença. Jesus ele fala, se você tiver fé como grão de mostarda, você dirá ao monte que se lance nos meios dos mares e isso acontecerá. Aleluia. E que fé é essa? É fé de quem está na presença. E a gente fala, mas eu não creio. Está faltando presença. Mas eu não... Está faltando presença. Mas eu não posso. Está faltando presença. Eu não consigo. Está faltando presença. Eu não dou conta. Está faltando presença. Porque a presença... O que Deus falou para Paulo? 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse aquele espinho de mim, disse o apóstolo Paulo. Mas o Senhor me disse, a minha graça te basta. Que graça é essa? Presença. E aí ele continua. Eu adoro esse texto de 2 Coríntios 12. Porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então Paulo disse assim, muito mais eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, é que estou forte. Mas que discrepância é essa? Porque quando eu estou fraco, significa que eu estou forte. O que é isso? Eu estou fraco de mim e forte de presença. Porque o próprio Paulo, mais tarde, ele vai dizer assim, já não sou mais eu quem vive. Agora é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé. Por isso, Paulo diz assim, para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. Porque eu estou cheio da presença. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quanto você tem de presença aí? Que você possa entrar em 2026 sedento pela presença. Aleluia. E faça como Moisés. Não abra mão da tua presença. Vou finalizar com esta frase. Glória a Deus. Não se deixe seduzir pelas ofertas deste mundo. Porque um emprego talvez possa tirar você da presença. Um relacionamento talvez possa tirar você da presença. Dinheiro
talvez possa tirar você da presença. Vaidade talvez possa tirar você da presença. Até um prato de lentilhas pôde tirar Esaú da presença. Mas não pôde tirar Jesus da presença. Glória a Deus, aleluia. Porque nem só de pão viverá o homem, disse. Ele não saiu da presença. Moisés não saiu da presença. Davi não saiu da presença, mesmo pecando. Saul saiu da presença. Não deixe que nada tire você da presença. Aleluia, glória a Deus. Nem ninguém. E para arrematar, tem gente saindo da presença até por causa de cargos na igreja. É impressionante isso, mas é verdade. Tem gente saindo da presença por causa de cargos na igreja. Não deixe os cargos tirarem você da presença. Aleluia, glória a Deus. Não deixe a vaidade tirar você da presença. Não deixe a fama tirar você da presença. Não deixe os aplausos, os elogios tirarem você da presença. Porque as correções me levam para a presença, os elogios me afastam. Por isso, toda vez que alguém fala alguma coisa me elogiando, eu já reverto imediatamente a glória para Deus. Para não sair da presença. Que a glória é dele. Aleluia. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Se eu prego, é por ele, é por meio dele e é para ele. Se eu canto, é por ele, é por meio dele e é para ele. Aleluia. Se eu toco, é por ele, é por meio dele e é para ele. Se eu ministro, se eu ensino, é por ele, é por meio dele Glória e é a para Deus. ele. Glória a Deus. Se eu participo de lives, se eu gravo vídeos, é por ele, é por meio dele e é para ele. Porque Jesus disse, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus, glória a Deus. O que ele está dizendo? Sem a minha presença, vocês não dão conta, porque eu sou a videira e vocês os ramos. Aleluia. João 15 diz isso. Ou seja, todo ramo que ligado em mim der fruto, ele vai ser podado para dar mais fruto. Mas aquele que não estiver ligado em mim será cortado e lançado fora. Porque Jesus é a videira. Glória E a o Pai Deus. é o agricultor. Onde é que você está ligado? Aí fala de presença. Ah, mas eu quero fruto. Ok, tem que estar ligado na videira. Aleluia. Sem presença não tem fruto. E aí você vê um bando de crente que não frutifica. Por quê? Não está ligado na videira. Está ligado em qualquer outro canto. Talvez até com o dedo na tomada, mas não está ligado na videira. Se você não estiver ligado na videira, não adianta nem enfiar o dedo na tomada, porque não vai dar fruto. Somente quem estiver ligado na videira Glória a Deus. Aleluia. dará fruto. Aleluia. E fruto para a vida eterna. Quem entende de processo não negocia a presença. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um abração. Obrigado, Josiane. Manda um abraço bem grande para o papai, para a mamãe, para a titia, tá bom? Estamos em oração.